Olá, amigos e amigas, muito obrigado por acessar o canal Ramilfo Ensina. Quais foram as duas perguntas que Nicodemos fez a Cristo? Como devemos nascer de novo? Todo mundo precisa arrepender-se? Que reino Jesus Cristo se referiu a Nicodemos? As leis que governam a carne e o espírito são as mesmas? Jesus Cristo usou auxílios visuais ao ensinar Nicodemos? Jesus Cristo explicou a semelhança ou um protótipo da sua expiação? Quem era Neustan? Qual o simbolismo ou o protótipo da serpente de bronze? Qual foi o antídoto para o veneno da serpente? Qual é a conexão de ver e entrar no reino de Deus? Devemos olhar e crer no que nos dias de hoje? Veja isso e muito mais. Olá, amigos e amigas, muito obrigado por acessar o canal Ramilfo Ensina. Então, nessa semana do Vem Segue, nós vamos estudar o livro de João e nós vamos aprender algumas coisas importantes e aplicações também em relação a isso. Apenas lembrando que aqueles que não se inscreveram no canal Ramilfo Ensina, por favor, se inscreva no canal, ative o sininho, compartilhe com as pessoas que você gostaria. E se você tiver alguma pergunta ou comentário a fazer, pode fazer abaixo do vídeo, tem o campo de comentários, onde cada um pode fazer o comentário ou pergunta, ok? E eu vou sempre ler e responder. Então nós vamos aprender hoje a importância de um episódio que aconteceu e é uma experiência, né? Então nós vamos ver aqui, onde havia um homem chamado Nicodemos, que ele era um homem muito importante do Sinédrio, mas e de certa forma ele viu muitas coisas que Cristo fez e ensinou e ele sabia o que acontecia e ele procurou então numa determinada noite uma entrevista com Jesus Cristo. Uma das coisas que nós vemos que ele talvez não queria ser visto pelos outros homens do Sinédrio, né? E ele com Cristo conversando. Mas o Nicodemos foi uma pessoa muito importante e fez parte da história. Apenas um lado, vamos dizer, negativo para Nicodemos é dele não ter aceito o convite ou se convertido, né? Devido à sua posição, e ele colocou isso acima de tudo. Embora ele realmente sabia por ele mesmo, principalmente depois dessa entrevista com Cristo, ele sabia que Jesus Cristo era quem ele dizia que era. Tanto que logo depois que ele saiu da entrevista, ele ajudou alguns pobres, ele também defendeu Jesus Cristo, né, quando Cristo foi acusado falsamente. Ele também deu dinheiro dele para o sepultamento de Cristo. Então ele, de certa forma, ele fez algumas coisas em consideração e ele respeitava, né, com certeza, e apreciava o que Cristo ensinava. Então vamos ver aqui no versículo 4 de João 3. No versículo 4, o Senhor disse para Nicodemos nessa entrevista, né? Ele disse a Nicodemos, como podem... Ele explicou, ou melhor, lá no versículo 3, né? Quando Cristo estava conversando e entrevistando ele, que ele fez uma pergunta, né? E é interessante que no versículo 2 ele chama, né, Jesus Cristo, Rabi, bem sabemos que é mestre, vindo de Deus. Porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não for com ele. E é interessante notar que Nicodemos reconhecia isso, né? E ele sabia, ó, ninguém poderia realmente ensinar dessa forma ou fazer o que está sendo feito se não for de Deus. E ele aqui foi um reconhecimento genuíno, não falso.
Nós vamos ver mais adiante alguns estudos que alguns judeus que não gostavam de Cristo, eles faziam alguns elogios, mas eram elogios, na verdade, falsos, e por trás havia algumas armadilhas, né? No caso de Nicodemos, não. Foi realmente um elogio genuíno, né? E que ele reconhecia que Jesus Cristo vinha de Deus e tinha o poder de Deus. E Jesus então disse para ele: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Então, na verdade, essa declaração do Senhor, quando ele diz nascer de novo, e nós vamos entender aqui, né, em relação à resposta do Senhor. E aí Nicodemos, ele perguntou no versículo 4: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Na verdade é que a mente de Nicodemos estava ainda no homem natural, no físico, né? E o que Cristo está ensinando aqui é o lado espiritual, né, da doutrina, e para aqueles que se convertem, né? Então nós vamos ver que Nicodemos fez duas perguntas aqui, né? E essa primeira foi feita em absoluta sinceridade. Nicodemos, ao entender a fraseologia do nascer de novo erroneamente, ele considerou a mudança da personalidade, pois ele partiu da perspectiva física. Então ele achava que ele já é adulto, que ele voltaria a ser criança, ou teria um corpo de criança para nascer novamente, de forma equivocada. Mas Jesus respondeu essa pergunta quando disse que as leis, né, que governam a carne e o espírito não são as mesmas. E o próprio Cristo, no versículo 6, então, o próprio Cristo ele disse, né? O que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do espírito é espírito. Mas a entrada no domínio do espírito jamais acontece pela carne. Há um toque muito ingênuo na pergunta de Nicodemos, né? De ele pensar dessa forma: como pode um homem nascer sendo velho? Então, implícito no fato de que, quando perguntou isso, Nicodemos era um homem idoso, profundamente, né, mergulhado em caminhos religiosos tradicionais. Então ele era um dos mestres, né? Tanto que num dado momento o próprio Senhor falou, né, tu é mestre e não sabe disso, né? Podemos então entender o problema que ele enfrentava quanto a mudar completamente sua perspectiva e adentrar em uma esfera mais alta de vida e de personalidade. A tragédia do mundo hoje em dia é que pouquíssimas pessoas idosas tornam-se recém-nascidas, embora algumas o fazem, no sentido espiritual, né? Por causa das tradições. Então nós vemos hoje, acontece casos de muitas pessoas idosas aceitarem o evangelho, se converterem, se batizarem, deixar aquelas tradições antigas, né? Mas muitos, ou talvez a maioria, é um desafio, né? E é mais difícil, né, no sentido para eles em relação a isso. E o contexto todo aqui que Cristo está dizendo mais uma vez, né, ele ensina esse princípio, a importância do arrependimento. Nascer de novo, muitas pessoas acham que é uma pessoa que vai mudar a vida da água para o vinho, instantaneamente. E não é. O nascer de novo também não é algo assim estrondoso, né, onde anjos aparecerão, ou as pessoas vão começar a realmente fazer coisas que nunca realmente fizeram. Eu digo assim, de fazer coisas grandiosas, né, espiritualmente. E nós, na verdade, sabemos que o nascer de novo é a conversão. E a conversão é linha sobre linha, preceito sobre preceito, um pouco aqui, um pouco ali. E esse nascer de novo é a pessoa estar disposta a deixar algumas coisas que eram costumes e tradições e ter a coragem, né, de deixar isso e melhorar suas atitudes.
Eu lembro de na missão, quando eu presidia a missão, eu normalmente, semanalmente, eu estudava uma doutrina e eu mandava uma mensagem para os missionários. Toda semana, toda segunda-feira eles recebiam uma mensagem minha, de algo que eu estudei, né, assim, na doutrina, e fiz uma aplicação para o nosso trabalho na obra missionária. E eu lembro de uma das mensagens que eu mandei, o título dela era Desaprender para Aprender. Então, talvez alguns falem, mas desaprender para aprender? Porque às vezes nós aprendemos tantas coisas que não estão alinhadas, né? Às vezes, muitas pessoas estão, na verdade, enraizadas em tradições e que elas vão ter que desaprender essas coisas para poder, então, aprender o verdadeiro modo ou o padrão elevado, né? E isso, o Senhor, ele não força ninguém, né? Por isso que é um convite e as pessoas precisam estar dispostas. Então, aquele que buscar revelação do Espírito, sobre a verdade, e ele vai receber essa revelação se ele fizer uma busca sincera, ele vai então, ele mesmo vai analisar o que ele tem que deixar e o que ele tem que melhorar. Vamos lembrar que não é que tudo que a pessoa estava fazendo está tudo errado, mas é ele ampliar a visão, ele elevar o padrão, e para elevar o padrão, algumas coisas que às vezes até são boas, nós temos que deixar para poder fazer melhor. Então são coisas que as pessoas vão ter que estar dispostas, e todos nós, todas as pessoas que aceitam o Evangelho através das ordenanças do batismo, vão passar por esse processo. E aí algumas levam muito mais tempo para realmente se dispor, tem outras que rapidamente fazem isso, e aí vai de acordo com a conversão de cada um. Agora, é necessário que todas as pessoas se arrependam? Vamos ver o que o presidente Nelson ensinou numa das conferências. Ele disse o seguinte, que a palavra arrependimento, no Novo Testamento, do grego, é a palavra metanoeo. O prefixo meta, né, significa mudar. E o sufixo noeu está relacionado às palavras gregas que significam mente, conhecimento, espírito e respiração. Assim, quando Jesus pede que você e eu nos arrependamos, ele está nos convidando a mudar a nossa mente, nosso conhecimento, nosso espírito e até mesmo o modo que respiramos, como respiramos. Ele nos pede que mudemos a maneira como amamos, como pensamos, como servimos, como gastamos nosso tempo, como tratamos nossa esposa, como ensinamos nossos filhos e até mesmo como cuidarmos de nosso corpo. Nada é mais libertador, mais enobrecedor ou mais crucial para nosso progresso individual do que um enfoque constante diário no arrependimento. O arrependimento é um evento, não é um evento, mas um processo. Ele é a chave para a felicidade e a paz de consciência. Quando acompanhado da fé, o arrependimento permite que tenhamos acesso ao poder da expiação de Jesus Cristo. Então, o nosso profeta, o presidente Nelson, deixa claro aqui, e esse é um ensino que nós encontramos em muitas escrituras também, que o arrependimento ele não é um evento que vai acontecer da noite para o dia. Como eu falei, né, da água para o vinho. Ele não é um evento rápido, ele é um processo, e um processo leva tempo. Por isso que eu falei da palavra disposição, né? Quando o Senhor fala aqui que nós temos que mudar o nosso modo de ver, falar, pensar, amar, essa mudança é nós, na verdade, né, melhorarmos, né? É aquilo que eu já tenho, né, dito em algumas aulas. Se nós realmente vemos como Deus vê, se nós pensamos como Deus pensa, né? E é uma das coisas que nós precisamos buscar realmente fazer. Mesmo estudando as escrituras, né, nós temos que nos perguntar, será que eu estou vendo a doutrina como Deus vê?
ou como eu vejo. Então isso às vezes exige mudança, né? Então por isso que o presidente Nelson, ele nos ensina aqui. Ele está nos pedindo para mudar a maneira, né? E nós podemos, às vezes, né, talvez muitas pessoas ouvindo isso, mas eu amo as pessoas, eu procuro ser bom, caridoso e tal. Mas isso é ampliar, é melhorar, ou talvez amar no sentido de em nenhum momento julgar, né, as pessoas, não é maldosamente, quando ele diz de mudar pensamento, né, de mudar como realmente servimos, como gastamos nosso tempo. Olha, é algo assim, né, parece que a gente lê rápido, mas tem tantas coisas aqui para nós podermos identificar aplicações nos dias de hoje, gastar nosso tempo, né? Existe uma aula específica, especial no manual Ensinar o Evangelho, que os missionários usam e que os membros deveriam ler e estudar, e tem um capítulo exclusivo que fala sobre nós, na verdade, aprendermos a usar o nosso tempo, né, de maneira mais né, proveitosa, de maneira mais alinhada com a vontade de Deus. Então isso cabe em muitas áreas na nossa vida, né? Não só para os jovens, né, que às vezes perdem horas e horas jogando videogame, ou às vezes fazendo certas coisas que não levam a nada, não tem proveito nenhum. E nós também, né? Os adultos também têm que pensar isso. Às vezes nós gastamos nosso tempo em coisas, não é errado se divertir, ter um momento de lazer nas coisas que são justas e realmente sadias, mas que nós possamos realmente, na verdade, saber controlar, né? Nós vimos isso na aula passada, em que Jesus Cristo, com o exemplo dele, da tentação de Cristo, ele nos ensinou, com o exemplo dele, o domínio, o controle que nós temos que ter dessas coisas. Não é fácil, mas é possível, né? Então, o próprio Cristo, né, no versículo 5, ele fala, e na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. É interessante notar aqui que no versículo 3 o Senhor falou, não pode ver o reino de Deus. E aqui diz que aquele que não nascer, né, porque no versículo 3 diz nascer de novo. E aqui já recebendo a ordenança, quer dizer, um compromisso, um convênio, não pode entrar. Então, entrar no reino, que reino é esse que isso está se referindo? Então, o reino de Deus mencionado pelo Salvador ao conversar com Nicodemos indica claramente que é o reino celestial, é o reino de Deus a que se referia. Esse fato também se acha implícito nas instruções que o Salvador deu aos seus apóstolos quando subiu aos céus. Eles deveriam ir por todo o mundo e pregar o Evangelho, e todos os que aceitassem e fossem batizados entrariam no reino celestial. Então, nós já falamos na aula passada a importância do batismo ser aceito e recebido por alguém que tem autoridade de Deus para fazer isso, né? E que as pessoas aceitem Cristo como seu Salvador e Redentor. Porém, todos os outros seriam condenados ou designados a habitar em um de outros reinos, né? Conforme a gente aprende no plano de salvação, o reino celestial, terrestrial, celestial e os outros reinos, né? Então, mas esse reino que o Senhor estava ensinando a Nicodemo, ele está se referindo ao reino celestial. Então, ver e entrar é um processo, né? Como é o arrependimento que o presidente Nelson ensinou, é um processo. Quando nós vamos à igreja, conhecemos e buscamos realmente saber a verdade, aceitamos o batismo, né? Nós estamos, de certa forma, começando a ver, porque muitas vezes, né? E mesmo, acho que a palavra apropriada é essa mesmo, processo, que uma pessoa quando entra na igreja, para ele poder ir ao templo, receber as ordenanças, né, pessoais próprias, ele precisa de um tempo, né, que é um processo. Então ele está começando a ver, conhecer, e até que ele então começa a entrar, né? Então quando ele começa a entrar, ele tem que estar convertido, por isso que
os 5 princípios do Evangelho, e o último é perseverar até o fim, é se manter lá dentro, né? Estar lá dentro, entrar e ficar, né? Por isso que é importante nós realmente perseverarmos até o fim. E a segunda pergunta que o Nicodemos fez, no versículo 9, ele disse lá para o Senhor, né? Quando o Senhor estava explicando isso, e é interessante o versículo 8, e o Senhor usou aqui de auxílios visuais para ensinar, né? Ele usou aqui o nascer, o nascimento, a água, o vento. Então ele pegou a própria natureza, né? Então às vezes é até um desafio, às vezes, né? Eu deixo até um convite, às vezes para nós podermos aprender e treinar. Qual é algum objeto na sua casa que normalmente vai estar lá e você olhando aquele objeto, você pode lembrar de um princípio do Evangelho. Você não vai esquecer de uma doutrina, né? Ou de uma responsabilidade pessoal entre você e Deus. Então nós precisamos aprender a usar objetos, né? Quando ensinamos, e fazer aplicações. E aí quando nós vemos aquele objeto, a gente vai se lembrar daquilo que foi ensinado. E nós vamos ver esse ano no Novo Testamento quantas vezes o Senhor usou auxílios visuais. Ovelhas andando, que eram as coisas normais da época, né? A semente, plantação, né? E eram coisas que eram comuns, né, para as pessoas daquela época. E o Senhor usava esses objetos, auxílios visuais. E com certeza depois, quando o Senhor ia embora, depois do ensino e da lição e do convite, e ele respeitava a liberdade se a pessoa ia aceitar ou não, ia fazer ou não, mas quando a pessoa via aquele objeto que ele usou na lição, muito provavelmente vinha à mente da pessoa a lição ensinada. Então, às vezes, né, como vocês estão vendo aqui, nós vamos falar um pouquinho da serpente. Então, eu tenho essa serpente aqui como modelo de aula, e é algo que quando a gente olha, né, talvez para quem conhece muito bem essa história, olhando para a serpente já vem na mente. O que vem na mente? Obediência. Vem na mente que é só olhar, é só ser obediente, Então nós vamos ver isso aqui também. Então são esses tipos de objetos, símbolos que nós temos no lar, e não precisa ter algo assim. Isso aqui até eu tenho, porque foi já há muitos anos, né? Eu fiz isso para até usar em aulas do instituto, do seminário, e em alguns devocionais que eu fiz e tudo mais, para ensinar os princípios. Mas nós temos objetos assim comuns em casa. É só olhar e buscar identificar uma doutrina e um princípio. E sempre quando a gente olhar para aquele objeto, nós vamos lembrar do princípio. Então, essa segunda pergunta está relacionada com a forma pela qual o Espírito Santo realiza o novo nascimento. Jesus, então, respondendo ao famoso mestre de Israel, e lembrando de que, como renomado instrutor da Escritura do Velho Testamento, porque lá no versículo 10, o Senhor disse lá, porque no 9 Nicodemos perguntou, olha, como pode suceder isso? Como é que pode acontecer esse novo nascimento? E Jesus então falou, tu és mestre de Israel e não sabes isso? Então, né, você conhece a Escritura, você estuda a Escritura e não sabe ainda isso? Eu vejo que essa colocação de Jesus Cristo, de certa forma, é uma coisa assim, que seria tão básico, né, tão simples, e mesmo isso, o Senhor então apontou para Nicodemos, mas nem isso você sabe, né, ainda. E já deveria saber essa verdade espiritual que lhe era apresentada naquele momento. Jesus então citou um acontecimento histórico, que é o da serpente, que Nicodemos conhecia bem até demais. Ao aplicá-lo, revelou que a redenção é a base da regeneração. Então a pergunta foi, como pode suceder isso? Nicodemos perguntou. Como o homem pode nascer de novo? Como ele pode tornar-se nova criação somente por meio da fé? E Nicodemos perguntou sobre segredos celestiais. E Jesus, utilizando as ilustrações da água, do vento, tiradas da esfera dos fenômenos naturais, ou seja, auxílios visuais, didáticos, chega a hora aos domínios da história que Nicodemos sabia de cor. Então, aí então Jesus Cristo, ainda no meio dessa entrevista, né, ele disse lá no versículo, vamos ver lá,
no versículo 14, olha só o que o Senhor falou. E vamos notar aqui a maneira que o contexto está escrito, para a gente poder ver. E como Moisés levantou a serpente no deserto, ele está dizendo assim, é interessante, talvez muitas pessoas às vezes não leem essa história e nem acreditam, alguns até falam que é ficção. Se fosse Cristo, não usaria isso como exemplo, né? Então, Cristo realmente sabia que essa experiência de Moisés, da serpente, e embora foi o próprio Cristo, né, Jeová, que falou para Moisés, ele sabia que era real. Então, ele voltou à memória de Nicodemos, de algo que Nicodemos conhecia de cor, muito bem, né? Então, ele falou, olha, da mesma forma que Moisés levantou a serpente no deserto, e olha a palavra que ele diz, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado. Olha que interessante, em algumas aulas anteriores nós falamos do protótipo de Cristo, ou quando nós estudamos a Escritura, nós temos que procurar as semelhanças com Cristo, em todas as coisas. O que isso tem a ver com Cristo? O que Cristo já fez, está fazendo, ou fará, que tem a ver com essa doutrina, né? Então, o próprio Cristo aqui está dizendo, ó, existe um protótipo aqui, uma semelhança, um simbolismo, né? Então, da mesma forma que Moisés levantou a serpente lá, então ele diz, da mesma forma, semelhantemente, né, ele diz, é necessário que o Filho do Homem seja levantado. Então, o que isso representa simbolicamente? Então, nós na verdade sabemos que é um protótipo de Cristo. Então, quando se levantou a serpente, representava também a crucificação, ou a parte mais importante da missão de Cristo, a expiação. Por que a serpente foi levantada em uma haste? Né? Por causa da murmuração dos israelitas contra Deus e seus métodos. A despeito de toda a bondade de Deus para com eles, tornaram-se um povo de dura serviço. Por causa da maldade do povo, Deus enviou serpentes venenosas para destruí-los. O Senhor milagrosamente fez crescer o número das serpentes, das quais o deserto estava infestado, e possuidoras de natureza maligna, e sua mordida, né, sua picada, resultava em uma inflamação fatal que levava à morte. Porém, Moisés intercedeu pelos murmuradores afligidos, e Deus indicou-lhes um remédio fácil, um antídoto, cuja administração curou-lhes as feridas e pôs fim à calamidade. Então Deus, ele deu o desafio, mas também ele deu, olha, a maneira para você vencer esse desafio é isso. E o Senhor ordenou que uma serpente de bronze, uma réplica dos que atacavam, aquelas serpentes que estavam atacando, que eram venenosas, ele falou, faz uma réplica dessas serpentes e coloca na haste, uma serpente de bronze, como essa que vocês estão vendo aqui atrás. E aí então ele ordenou essa réplica, né, mas sem o veneno mortal. Ou seja, olha só a representação aqui. Que na verdade essas serpentes que eram venenosas, estavam picando eles, né, e eles iriam morrer, havia um que também representava essa serpente, mas sem o veneno, mas com, na verdade, o antídoto para salvá-los, que é Cristo. Então ele na verdade se assemelhou a essa serpente para mostrar que existe o mal e existe o bem. E Cristo está dizendo, eu sou o Salvador, né? É o único meio, como Isaías 45 fala, né? Mas sem o veneno mortal, fosse levantado em uma haste no meio do acampamento. E tudo o que o povo deveria fazer para escapar da morte era olhar para ela. E todos os que assim faziam permaneciam vivos. É claro que esse olhar é acreditar também, né? Mas vamos ver por que o Senhor fez isso, por que ele mandou, na verdade, a serpente. Vamos lembrar lá da história, nós vamos encontrar lá no livro de Números, né? O capítulo 21 conta essa história da serpente, mas já lá no capítulo 11 para frente, no 14, o povo estava muito obstinado, orgulhoso, né? E o Senhor até fez até quando me provocará esse povo, né? Por quê? Porque o povo foi abençoado, Moisés tirou eles do jugo pesado das mãos do faraó,
Mas eles estavam reclamando, alguns estavam dizendo, vamos voltar para o Egito, seria melhor morrer no Egito, vamos morrer nesse deserto. Porque Deus nos trouxe para essa terra? Só reclamando, só vendo o lado ruim das coisas, né? Ou os desafios que estavam acontecendo com eles, né? Então, essa grande representação é da haste, ou melhor dizendo, a serpente na haste é a representação de Cristo crucificado. Mas é claro que nós, na verdade, sabemos que a crucificação foi a consumação de tudo. E o maior ato de Cristo foi no jardim de Getsemane, que foi o ato da expiação universal, né, por todos nós, em nosso favor, para que pudéssemos ter condição de voltar à presença de Deus. E, consumando tudo isso, terminou na cruz. Então essa é a representação simbólica, né, que o Senhor colocou, e com certeza as pessoas depois viam aquilo, e aquela haste com a serpente ficou por algum tempo com eles. Para quê? Para fazê-los, na verdade, lembrar, né, que eles foram salvos, né? Eles olharam e acreditaram e foram salvos. Aquele veneno da serpente não teve efeito sobre eles, né? Então, na verdade, o Senhor mandou para eles as serpentes e o antídoto fácil, né? O Senhor deu também o caminho, olha, mas o Senhor também, como a gente sabe, Deus, ele nos ensina a doutrina, o padrão, e nos dá a receita. Olha, se for feito dessa forma, vocês vão se dar bem. Se não for feito, não vai ter jeito. Então ele nos dá também um antídoto, né? Antídoto é a palavra derivada do latim antidotum, ou seja, contra veneno. Então, a expiação de Cristo nos salva de todos os venenos e picadas venenosas desse mundo. Independente do que alguém possa ter feito. Deus é que vai julgar, Deus sabe se a pessoa é merecedora da expiação, precisa ser favorecida, e como diz lá em Alma 34, Alma 42, né, que a justiça, ela vai ficar, na verdade, satisfeita quando a misericórdia disser para ela, olha, esse aqui fez o que era necessário, que tem a ver com arrependimento, né? Então, nós podemos aprender mais a respeito disso. E aí nós vamos ver lá que o Moisés disse para o povo, olha, é só olhar. E as pessoas falam, ué, mas é só olhar? Como é que é isso? Nós vamos ver aqui, e é interessante que aqui Cristo ensinou, falando, ó, lembra, Nicodemos, que Moisés levantou a serpente, significado e tal. No livro de Mórmon, nós vamos ver também que Nefe, ele falou sobre esse evento. No versículo 41, ele diz, afligiu-os no deserto com uma vara, porque endureceram o coração do mesmo modo que vós. E o Senhor afligiu-os por causa de sua iniquidade, enviou-lhes serpentes voadoras ardentes, depois de mordidos, preparou um meio para que fossem curados, que é o antídoto, né? E o que tinham que fazer era olhar. E olha que o Nefe fala aqui. E por causa da simplicidade do método, ou do antídoto, ou seja, da facilidade dele, houve muitos que pereceram. Então, era, na verdade, simples assim. Então, talvez muitas pessoas hoje falam, quais são alguns antídotos? É muito fácil, né? Então, alguns às vezes pensam que para voltar à presença de Deus, para receber o reino celestial, tem que fazer algo assim fora do comum, né? Que nunca ninguém fez. E são as coisas simples, servem a todos, né? Então, nós vamos ver alguns exemplos aqui que é como Moisés falou, olha, é só olhar e acreditar, é simples assim. E o Nefe disse lá, e pelo fato de ser tão simples o método, muitos não acreditaram. Falaram, mas é só fazer isso? É só eu ler a escritura todo dia? É só eu ir na igreja, cumprir minhas responsabilidades, buscar conhecimento e revelação? É só isso? Não é? E
e nós que somos membros já, né, convertidos, é simples demais fazer isso. E claro que aos poucos nós vamos aprendendo como elevar a barra, né, o padrão, e nós mesmos vamos começando a fazer as coisas, elevando a nossa visão e esse padrão. Mas é simples assim, o evangelho é simples, né? E aí, quando disse lá, era só olhar, né? Então, este incidente é bastante conhecido na história de Israel. Observe que tudo que uma pessoa precisava fazer para recuperar-se da picada da serpente venenosa era olhar para a serpente de metal que Moisés fizera e levantara diante do povo. É só isto que sabemos a respeito desse acontecimento. Entretanto, outros profetas utilizaram como ensinar algumas lições valiosas. O próprio Cristo, né? Jesus usou como protótipo de si mesmo, né? Quando ele disse para Nicodemos: assim como Moisés levantou a serpente na haste, né? Assim o Filho do Homem deve ser também levantado, né? na haste. Ou o que ele quer dizer, que ia ser crucificado, ia morrer para salvar as pessoas, né? E nós vemos também que Nefe, filho de Elamã, afirmou que Moisés e outros profetas ensinaram aos filhos de Israel que a serpente de metal era um protótipo de Cristo. E é interessante notar isso, se nós formos lá em Alma 33, nós vamos ver esse Nefe ensinando, né, também essa experiência na época do povo de Israel. Então vamos ver aqui a aplicação e conexão especial que Nefe fez entre a serpente na haste e Jesus Cristo, Filho de Deus. Então a partir do versículo 18 diz lá: mas eis que isso não é tudo, esses não são os únicos que falaram a respeito do Filho de Deus. Eis que Moisés dele falou, sim, eis que um símbolo foi levantado no deserto, a fim de que todo aquele que olhasse vivesse. E muitos olharam e viveram. Poucos, porém, compreenderam o significado daquelas coisas, e isso devido à dureza de seu coração. Mas houve muitos tão obstinados que nem quiseram olhar, e portanto pereceram. Ora, a razão pela qual não queriam olhar era que não acreditavam que isso os curaria. Então, a receita era essa. Tinha que acreditar que eu olhando é a minha cura, né? No 21 diz: ó, meus irmãos, se pudesse ser curado simplesmente olhando ao redor, para seres curados, não o faríeis rapidamente? Ou preferiríeis endurecer o coração na incredulidade e ser negligentes, recusando-vos a olhar ao redor e assim perecer? Se assim for, a desgraça cairá sobre vós, mas se não for, então olhai ao redor e começai a acreditar no Filho de Deus, que ele virá para remir seu povo, e que ele sofrerá e morrerá para expiar os pecados deles, e que ele se levantará dos mortos, proporcionando-nos a ressurreição, que todos os homens comparecerão diante dele, a fim de serem julgados no último dia, o dia do juízo final, segundo as suas obras. E ele encerra no 23 dizendo: e agora, meus irmãos, desejo que planteis essa palavra em vosso coração. Ele estava ensinando, fazendo eles lembrar, olhando um objeto, e isso vai nos fazer lembrar, que isso possa estar em nosso coração e nossa mente. E quando ela começar a inchar, cultivai-a com vossa fé. Então, é exatamente o que o presidente Nelson ensinou, que o arrependimento, ele não é um evento que acontece da noite para o dia. Por isso que o próprio Nefe está dizendo aqui, ó, e quando ela começar a inchar, ou no caso, crescer em você, e você vai ter esse sentimento, né? Ele diz: cultivai-a com vossa fé, e eis que se tornará em árvore, crescendo em vós para a vida eterna. E permita a Deus que vossas cargas sejam leves, pela alegria em seu Filho, e tudo isso podereis fazer, se assim o quiserdes. Então vamos lembrar aqui que aqui vai à disposição pessoal de cada um. A liberdade de escolher se vai seguir, se vai fazer. Então essa foi o ensino, a aplicação que o Nefe fez para aquele povo, lembrando eles, porque aquele povo era descendente desse povo que saiu de Jerusalém, né? E que teve essa experiência, eram os parentes deles, né? Então eles conheciam muito bem
essa experiência, né? E que era verdade. Ainda falando era só olhar e crer, alguns podem pensar, que bobagem, como uma coisa dessas pode me curar? Não vão demonstrar que sou estúpido dando ouvidos a isso, e alguns se recusaram a olhar. E hoje em dia, muitos há que dizem, que insensatez, de que maneira a aceitação de Cristo me salvaria? Tais pessoas não voltarão suas cabeças para olhar, nem inclinarão seus ouvidos para ouvir. Elas ignoram o grande testemunho que emana das conferências gerais, das Escrituras, por isso que temos que estudá-las diariamente. Deveríamos, de fato, precisamos atender aos conselhos destes homens, ou seja, os profetas, videntes e reveladores. Pois o Senhor declarou, o que eu, Senhor, falei e disse, não me escuso, e ainda que passe os céus e a terra, a minha palavra não passará, mas será inteiramente cumprida, seja pela minha própria voz ou pela de meus servos, não importa. Agora vamos lembrar que aqui está dizendo os servos têm que estar ensinando a palavra de Deus, né? Não a sua opinião. Por isso que ele diz aqui que tudo vai se cumprir se estiver alinhado com aquilo que Deus ensinou, prometeu e vai fazer, né? E nós sabemos que os profetas, videntes e reveladores, eles ensinam a vontade de Deus, né? Então que nós possamos observar mais, né? E se olhar para a serpente é ficar atento, é só ligar a televisão e assistir a conferência geral hoje. E às vezes tem pessoas que talvez não façam isso. Eu acredito que a maioria faz. E é como se estivesse olhando para a serpente, é a cura. E que cura é? A gente sabe que na conferência geral são ensinados vários princípios e doutrinas, e às vezes um discurso é aquele que mais ocorre um impacto em pessoas diferentes. Porque o Espírito está falando para aquela pessoa, olha, que você nesse momento mais precisa é isso. E através daquelas palavras dos profetas na conferência, é o que vai nos ajudar. Então é olhar e crer. E buscar fazer um plano de ação, né, naquilo que você identificou que é para você. E aqui para encerrar só, vamos lembrar que essa haste ficou por algum tempo, né? Essa serpente na haste ficou por algum tempo para fazer o povo lembrar dessa experiência e o maior significado de estudo que Jesus Cristo é o nosso, na verdade, Salvador e Redentor, né? E que temos que ter a disposição de aceitá-lo. E vamos lembrar aqui porque, né, foi necessário quebrar a serpente de bronze anos mais tarde. Então, se nós formos ver nas Escrituras, depois que Moisés ergueu e ficou um tempo lá, e o povo, para lembrar né, da serpente, ela precisou ser destruída. Por quê que ela precisou ser destruída? Lá em 2 Reis 18:4, um homem que era o rei justo, o Ezequias, devido à idolatria do povo, ele destruiu a serpente chamada Neustã. Olha o nível que chegou a coisa, que eles começaram a adorar a serpente como um deus. Esqueceram que era apenas uma representação simbólica do Cristo, o único Deus verdadeiro ao qual nós devemos adorar. Mas eles começaram a adorar a serpente e deram até um nome, que aí ficou Neustã. Era o deus Neustã deles, era a serpente. E o Ezequias, que era um rei justo, o que ele fez? Ele foi lá e destruiu a serpente. E quais as razões? 3 razões porque precisou ser destruída. A primeira, quando se tornaram desnecessário, porque o foco ou o objetivo maior se perdeu, né, entre o povo. Quando são desviadas a função original. Então, na verdade, a serpente era apenas para ser um símbolo, uma lembrança. O que eles já começaram a fazer outras coisas. E quando tornaram-se um fim em si mesmo, né? Então começaram a adorar a serpente, talvez alguns até pensavam que era a serpente que abençoava eles, ou a serpente que ia salvá-los, né? Então, eu espero que nós possamos ter aprendido com essa experiência da serpente e vamos só lembrar de algumas coisas que naquela época, né, e que Deus colocou como um símbolo, né?
Uma delas que nós vimos aqui é a serpente. Uma outra que nós já vimos também é a estrela, né, que indicava onde o verdadeiro rei dos reis que nasceu estava, né? Era um símbolo a estrela também. O outro símbolo era a bússola, né? Lembra? Quando o Senhor deu a bússola para Leí, para guiar o povo, né? E a árvore da vida também era uma outra, um outro guia ou bússola, né? Também a árvore da vida. Nos dias de hoje, algumas coisas que o Senhor também nos dá, que nós precisamos talvez prestar mais atenção, né? Uma delas é renovar os convênios todos os domingos. Isso é um sinal, é um símbolo, e é necessário que estejamos a parte mais importante, fundamental da reunião sacramental, é esse momento do sacramento, é relembrar, é como a serpente, é relembrar de Cristo, o corpo de Cristo, o sacrifício de Cristo. Ao invés de ter uma serpente na mesa do sacramento, nós temos a água e o pão simbolicamente representando isso. Uma outra também é as bênçãos patriarcais. Aqueles que já receberam, os que estão se preparando para receber, de lembrar, né, que as autoridades gerais nos aconselham a lermos, na verdade, periodicamente a nossa bênção patriarcal. Porque ela é um guia, né, também. E lá nós vamos buscar revelações. Nem sempre vai estar a mensagem abertamente, de uma forma explícita na nossa bênção. Por isso que é uma bênção patriarcal e é muito única e pessoal de cada um. E nós temos que buscar a revelação delas. Também a bênção patriarcal é um guia que o Senhor nos deu, como a serpente. Uma outra também, as Escrituras. Por isso que temos que estudá-las, né? Nos banquetear, né? De uma maneira apropriada e correta, nos aprofundando e buscando entender e ter o mesmo pensamento que Deus em relação ao que está escrito nas Escrituras. E o outro é os templos, né? Onde fazemos os convênios eternos, casa do Senhor, onde nós temos que o Senhor nos convida a estarmos lá tantas quantas vezes pudermos, né? Então esses são alguns dos, né? Tem outros talvez que eu não mencionei aqui, mas que vêm à mente de vocês também, e que são representações. Quando vemos o templo, o que lembramos, não é? Aqueles que já receberam os convênios também, existem coisas que relembram os convênios, que estão conosco. O momento do sacramento, quando você abre as Escrituras, nos lembra também da vontade do Senhor e precisamos buscar, entender e aplicar, né? Então esses são alguns dos símbolos que é só olhar e crer, e aí planejar da melhor forma possível uma aplicação para a sua vida pessoal, para a sua vida familiar, né? E eclesiástica e até profissional. Então, que possamos lembrar da importância disso, né? E o que Nicodemos então perguntou para o Senhor ensinou, né? De ver e entrar no reino de Deus. Então, nós que já recebemos os convênios do Senhor, através das águas batismais no templo, nós já estamos entrando, mas vamos lembrar que é um processo, não é um evento. Só por entrar no templo está tudo garantido. Por isso que sempre as ordenanças que recebemos, quando recebemos, somos selados no casamento, sempre tem uma palavrinha lá que diz lá, de acordo com a tua fidelidade, perseverança. Então, essa é a receita, né? E que ou o antídoto, né? Olhar, crer e perseverar. Que possamos realmente agir da melhor forma possível, que possamos buscar respostas pessoais em relação a isso e agir da melhor forma possível. Espero que eu possa ter ajudado e até a próxima parte dessa aula.